Vamos lá. Gravando, então. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês qual que é a proposta a nova proposta, né, de desenvolvimento do nosso curso. Então, acho que vocês já estão por dentro que nós tivemos o calendário suspenso, agora retornou e a gente vai ter um tempo menor para cumprir toda a nossa carga horária. Deixa eu só descer um pouquinho para mostrar para vocês. Essas 5 primeiras aulas, assim, no nosso caso ainda nem foram as 5 primeiras aulas que nós tivemos mesmo, porque tiveram outros fatores externos, né? A primeira aula a gente não teve, eu estava lá, mas vocês não apareceram. E teve uma outra que eu acho que foi, não sei se foi a segunda ou terceira aula, que foi a inauguração do campus, e nós não tivemos também. Mas, de qualquer forma, como a gente estava caminhando bem, esses conteúdos a gente já viu de forma presencial, tá bem? Que são as datas da primeira semana até a quinta semana. A partir da sexta semana, que é o dia de hoje, aí a gente está retomando de forma remota. Então, só para vocês não ficarem perdidos, como que a gente vai trabalhar. Nessa primeira semana, já espero já falar com vocês hoje mesmo sobre relacionamento entre classes, no caso herança, tudo bem? Aí depois a gente vai para especialização. Na verdade, pessoal, acho que a gente consegue até trabalhar de uma forma mais rápida aí para vocês ficarem mais concentrados e focados no projeto de vocês. Depois a gente vai ver composição também, acho que já na próxima aula. Mas eu queria só mostrar um detalhe para vocês. Deem uma olhadinha aqui na nossa semana 8 e na semana 9. Se vocês perceberem, a gente está com a mesma data e tem 2 lançamentos de atividades diferentes na mesma data. Aí, por que isso? Eu não sei se vocês estão por dentro disso também. Como a gente está com um tempo menor para cumprimento da mesma carga horária, o calendário está utilizando sábados para reposição, e está utilizando também um contraturno, que se fosse presencial, nós teríamos, por exemplo, uma aula na parte da manhã, ou então aula na parte da noite, além da aula normal à tarde. Tudo bem? Como nós estamos trabalhando de forma remota, então vai ser como se fosse 2 aulas em um dia. Só que, particularmente, eu acho que isso não funciona muito bem, porque é muito conteúdo e acaba que vai ser só lançar como se fosse um conteúdo, sendo que a absorção não é muito legal. De que forma eu pensei, então, em estruturar para a gente ter, de fato, essa reposição, né, essa compensação de carga horária? Pensei tanto no trabalho de vocês no projeto interdisciplinar, quanto em outras atividades também, um trabalho de pesquisa, ou até mesmo um questionário para vocês responderem, mas de uma forma que não fique muito pesado, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas também. Tudo bem? Se vocês puderem dar um alô, se tiverem alguma dúvida. Tudo bem, obrigada, Alessandro, Caio também, certo? Maravilha. Então, se vocês tiverem algum problema, se tiver alguma dúvida, por favor, falem. Na sequência, né, a gente vai ver, então, interfaces e classes abstratas. Isso é muito importante, porque vocês já estão fazendo a matéria com a Bianca, que é de arquitetura de software, e utiliza bastante esse conceito nos padrões de projeto. Tá bem? Eu até conversei com a Bianca também, a gente vai tentar fazer um bem bolado aí para que a gente não vá apresentando conteúdos iguais para vocês nas 2 disciplinas, que daí fica uma coisa chata, né? Tanto que aqui no plano de aula eu tinha colocado para trabalhar com vocês sobre o Solid, mas vocês até já tinham falado para mim que a professora Bianca já tinha começado a abordar esse conteúdo com vocês, então eu vou, acho que, trabalhar com a ARM com vocês, que é o mapeamento objeto relacional, que vocês vão utilizar no projeto também, e a professora Bianca vai ficar mais fixada nos padrões de projeto mesmo, tá bem? Eu acho que a gente consegue aproveitar melhor o tempo das 2 disciplinas. E com relação à avaliação, que eu precisava falar com vocês também, no dia 2/10, que é uma semana antes da finalização desse semestre, desse pseudo-semestre, né? Nós temos as apresentações. Eu vou confirmar com a professora Bianca se ela tem disponibilidade nesse dia, porque eu acho que é interessante. Apesar que eu acho que a Bianca está pedindo para vocês um videozinho, não é? Com uma demonstração da aplicação de vocês.
Ela pediu uma demo. Ah, então tá. Obrigada, Gabriel. Então a gente pode fazer só a apresentação aqui. Eu acho que seria legal, né? Os colegas verem o trabalho dos outros grupos, que a gente aprende com isso também. Aí a gente vai marcar no formato de videoconferência, como tem que ser mesmo, e daí eu especifico o cronograma. Tudo bem? Eu acho que dá para fazer a apresentação tudo num dia só, ok? E no próprio dia 2 a gente tem uma dobradinha também. Eu acho que a gente consegue sim fazer todas as apresentações no mesmo dia. Tá bem? Em relação a essa nova estruturação, alguma dúvida? Dúvidas? Não. Obrigada. Eu queria mostrar um detalhezinho. Obrigada, Caio, Natália. Se tiverem alguma dúvida, por favor, só avisar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum apontamento, eu só vou pedir para vocês falarem, porque eu não vou estar enxergando a minha tela, tá bem? Que é só para mostrar para vocês como eu pensei na estruturação do Moodle para vocês. Eu não sei se vocês perceberam que está um pouquinho diferente. Estão vendo a tela do Moodle? Está carregando. Tá, maravilha. Então, eu vou para outra tela lá, qualquer coisa, só dá um gritinho aí que eu volto, tá bem? Então, eu tenho a tela inicial, né? E nós temos, cadê o PO? O curso de vocês. Inicialmente, alguns avisos, né, sobre o retorno das nossas atividades. Eu dei uma modificada aqui no formato que estava antes também, coloquei o fórum de dúvidas aqui em cima. Eu acho que fica mais fácil centralizado só em um fórum de dúvidas, porque a gente já sabe onde encontrar. E é até mais fácil para responder para vocês também. Outro detalhe que eu não tinha colocado ainda é sobre o horário de atendimento. Então, coloquei aqui para vocês, o meu horário de atendimento é na quinta-feira, das 5 às 7, e tem um link, que é um link permanente para uma sala, que daí eu fico nessa sala, vocês tendo dúvida, quiserem conversar sobre o projeto também, só entrarem nessa sala de conferência que a gente conversa, tá bem? Em relação ao projeto interdisciplinar, a data de apresentação, dia 2 de outubro, eu acho que dá para a gente fazer tudo aqui. E na sequência, essas aulas aqui, eu vou até renomear colocando como aulas que a gente viu na forma presencial, foi o que a gente viu até então, só essas 4 aulinhas, né? Na sequência, tem o próximo tópico, que é da aula de hoje. Vocês devem já ter visto que tem 2 aulas, né? 2 slides para a gente trabalhar agora. A videoconferência, que muito provavelmente vocês encontraram, porque está todo mundo participando. E está faltando eu colocar para vocês materiais complementares. A ideia é colocar alguns materiais, além do que estão nos slides, para vocês consultarem em livros. Só que eu estou com uma certa dificuldade para encontrar material muito específico da nossa disciplina. Aí deixa eu até falar com vocês direitinho, que eu tenho um livro aqui, mas é da Casa do Código. E eu posso até compartilhar com vocês, mas vai ser aquele compartilhamento que, na verdade, se vocês falarem que eu compartilhei, eu não compartilhei nada. Porque eu acho que ele trata de uma forma mais objetiva todo o conteúdo que a gente está trabalhando. Aí depois eu crio um linkzinho para compartilhar com vocês, tá bem? E estou fazendo uma busca também de materiais na própria biblioteca Pearson, a biblioteca virtual, né? De forma que vocês tenham acesso. Só uma dúvida: todo mundo tem acesso? Alguém está com problema para acessar a biblioteca virtual? Todo mundo sabe também como. Jean, nunca tentou acessar. Jean, você está com acesso ao Swap? Caio também nunca tentou. Então, olha só, se vocês forem, eu vou até voltar no meu Swap só para mostrar para vocês, porque na verdade eu acho que vocês nunca nem tentaram, né, acessar. Tem muitos títulos lá, muito bom. E a facilidade também, né? Deixa eu só trocar minha tela aqui que eu mostro para vocês no Swap. Tá todo mundo visualizando essa tela, que é a do Swap? Maravilha.
Então, olha só, é facinho de acessar. Eu não sei se a área de vocês é parecida com a minha, mas descendo na tela inicial mesmo do Swap, eu tenho aqui links úteis do IFSP. Vocês podem confirmar se para vocês aparecem no mesmo formato? Você tem esse quadrinho de links úteis? Obrigada, Natália, que eu acho que fica mais fácil para eu saber se é outra localização, mas sendo igual, maravilha. Então, pessoal, olha, é muito difícil, sabe? É só clicar nesse linkzinho aqui, Biblioteca Virtual Pearson. Vocês já vão ser redirecionados para a página inicial. É claro que na página inicial tem até uns livros que às vezes fogem um pouco da nossa área de interesse, mas é só colocar aqui para buscar. Para facilitar, eu vou fazer um pouco diferente. No Moodle, eu vou colocar para vocês, eu vou de novo trocar minha tela, tá? Só para mostrar para vocês. Tá carregando ainda. Tá dando para vocês verificarem? Eu tenho uma seção de materiais complementares e eu já deixo o link para vocês. A única coisa que vocês vão ter que fazer é estarem logados no Swap. Estando logados no Swap, então já dá para reconhecer que vocês são utilizadores, né, da plataforma, já faz a autenticação e vocês já vão ser direcionados para o título, tudo bem? Para o livro. A única coisa que eu não consegui fazer, daí eu não sei se é eu que não sei ou realmente não dá para fazer, é ir para a página específica daquele conteúdo. Mas, de qualquer forma, eu deixo indicado para vocês os capítulos, as sessões que vocês podem acessar que tem relação com o conteúdo que a gente viu. Tudo bem? E agora eu vou precisar também de um auxílio de vocês. Então, olha só. Cada nova aula nós temos um tópico diferente. Para não ficar tudo misturado, eu pensei em formatar desse jeito. Então, a gente tem aqui a aula de hoje, já tem algumas aulas que não estão visíveis para vocês, mas eu queria que vocês tentassem entrar nessa sessão de projeto interdisciplinar e foi criado para vocês acessarem uma wiki, que na verdade é só um formato de construção de conteúdo, de texto, de forma compartilhada. Eu não consigo acessar porque, na verdade, eu não defini nenhum grupo comigo, mas eu queria que vocês realizassem o teste. Vocês podem verificar? Tá, eu consigo abrir aqui. Consegue? E você consegue... Tenta fazer alguma modificação no documento, Caio? Eu tô tentando colocar um novo título da página, mas não dá No nada. título não, mas veja o conteúdo, se você consegue fazer alguma modificação. Na parte de formato eu consigo mudar para formato Creole, NWiki e HTML. E qual outra opção que aparece para você? Caio, não tem para adicionar conteúdo? Tem que criar página só. Tá, clique em criar página para ver se pelo menos você consegue digitar alguma coisa. E aparece um campo de texto. Tá. Então, a ideia, deixa eu até conversar com vocês sobre isso, né? Nós estamos trabalhando de forma remota, então eu acho que não é muito cabível a gente tentar fazer as atividades e seguir um formato que, ao meu ver, já está ultrapassado também, né? Do formato que a gente tenta trabalhar em sala de aula. O que eu pensei? Focar nesse semestre com vocês no projeto interdisciplinar. Tudo bem? Durante algumas semanas aí, eu vou colocar uns questionários também para vocês, para ver, só para tentar afinar com vocês os conceitos de orientação a objetos, que eu acho que é bastante importante. Talvez para quem pense mais para frente tirar uma certificação, ou até mesmo para participar de processos seletivos, tem provas específicas, às vezes nessa área, dependendo do contexto de aplicação da empresa. E o que eu pensei com essa wiki? Eu separei vocês conforme o grupo que vocês estão trabalhando, no caso a dupla, né, de trabalho do projeto interdisciplinar,
E eu queria que vocês, semanalmente, colocassem nesse diário do projeto o que vocês fizeram. Então, por exemplo, inicialmente a gente está fazendo a modelagem das nossas classes. Terminaram de fazer a modelagem? Documentem isso, porque é um documento que vocês vão poder criar de forma colaborativa com o seu parceiro de projeto e vai ser legal para a gente ver até mesmo e, de repente, fazer um comparativo de qual foi o cronograma, qual foi o ponto de partida de cada grupo e a gente consegue fazer uma análise, né? Fazer uma discussão em cima disso também. Eu acho que seria bastante interessante. Tudo bem? No final a gente vai ver o resultado desse desenvolvimento, mas a gente pode também fazer uma conversa sobre o método, como que foi desenvolvido, quais foram os passos empregados. Eu acho que esse histórico é bastante importante também. Tudo bem? A gente pode aprender bastante com isso. O Jean, professor, esses grupos como ficaram na... Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. É se os grupos são do projeto interdisciplinar, é isso mesmo? Não? Sobre as equipes. Eu vou confirmar com vocês, então. Tá bom, vocês estão aí. Deixa eu confirmar, então. Eu sei que o Caio ficou com o Barão, certo? Gabriel Barão. A Natália com a Ana. A Anne. Não, a Ana mesmo, a Ana mesmo. O Alessandro com o Gabriel. Gabriel, eu não sei se eu sei pronunciar o seu sobrenome. Vai ser Gabriel, tá? Maquiúcha. Obrigada. Com o Gabriel. Aí nós temos, se eu não me engano, Jean, você estava junto com o Ivan. Aí eu vou pedir para os dois confirmarem para mim. É que pelo menos, foi o que eu tentei puxar da memória, que eu acho que estavam vocês dois. Ivan, pode falar, por favor. Não, é que eu acho que no dia que foi formado os grupos, eu não estava presente. Eu acho que é verdade. Ivan, eu acho que você não estava mesmo, que foi, se eu não me engano, na nossa última aula. Presencial, né? Na última Isso. Mas posso manter, Jean, Ivan? Por mim pode, assim, é que eu só preciso conversar com o Jean, porque eu tenho intenção, na verdade eu já tenho um projeto, né? Aí não sei se eu queria impor nada, sabe? Sim. Não, mas isso eu acho que é questão de vocês alinharem também. Eu vou fazer o seguinte, por enquanto, como eu fiz a configuração de grupo para vocês acessarem aquela ferramenta de Wiki, por enquanto já está até configurado o grupo Jean e Ivan. Eu vou, então, esperar vocês conversarem, porque eu acho que é melhor até eu não meter o dedo nisso, aí vocês veem se realmente dá para trabalhar juntos. Caso não dê, aí eu crio grupos diferentes, não tem problema nenhum. Pode ser assim? Pode sim. Maravilha. E aí tem o Pedro também, eu acho que é o Pedro e Paulo Henrique, que eu não sei se vai estar dando continuidade com a gente, mas de qualquer forma, só para colocar para vocês que foi essa configuração, na verdade é essa configuração que está no Moodle, para vocês conseguirem acessar ou não a wiki de vocês, porque daí é cada wiki separado. Tudo bem? Depois eu vou colocar também para vocês um linkzinho que tem só uma explicação de como funciona essa wiki, que dá para criar páginas diferentes para ficar mais organizada a navegação. Aí eu coloco no Moodle também. Tudo bem? Porque eu criei a página aqui e agora mudou tudo a parte da wiki. Eu tô full sem perdido. problema, Caio. É novo para mim também, mas eu acho que é uma ferramenta interessante para gente utilizar. Caso dê problema, eu coloco um link também e a gente utiliza um documento do Drive, sem problemas. Eu acho que seria interessante a gente montar ali, porque ele consegue fazer umas divisões, fica legalzinho a estrutura de uma wiki mesmo, né? A Wikipedia que a gente está acostumado, que vai fazendo links, mas eu vou dar uma estruturada direito e coloco um link também, que não adianta nada também vocês não saberem como colocar conteúdo ali, né? Aí não faz sentido. Tudo bem?
Certo, certo. Maravilha. Então, dando andamento, pessoal, alguma dúvida em relação ao Moodle? Alguma objeção à forma de formatação dos conteúdos também? Por favor, falem que não tem problema nenhum, não vou brigar com vocês. Alessandro, eu pensei em ter umas atividades, mas prova mesmo, acho que não faz muito sentido, não. Tudo bem para vocês isso? Sim, professor. Por mim, a aula é ótimo. Excelente. Só o projeto já vai caber bastante tempo aí. Então, e outra coisa que... Ai, gente, eu acho assim, até na aula presencial, que a prova, na verdade, não prova nada, né? Às vezes você pode estar num dia que não está muito legal, não acordou muito bem, não sei, ou às vezes dá uns 5 minutos ali que a gente esquece das coisas. E quando a gente está fazendo de forma prática, até vocês aplicando num projeto real, eu acho que tanto o aprendizado é mais efetivo, como comprova mais o que vocês estão fazendo, né? E outro que a gente está entre adultos aqui. E se vocês quiserem me burlar de alguma forma, não tem jeito, vocês são espertos, vocês vão conseguir fazer isso. E então, assim, eu acho que é o compromisso com o próprio aprendizado, porque é uma coisa que vocês vão utilizar lá na frente, tá bem? E essa história de que não pode, não posso consultar nenhum material, o que vai acontecer, um caso que pode realmente acontecer isso é num processo seletivo. Mas depois, quando vocês estiverem realmente trabalhando, tô com dúvida, eu não lembro de uma função, ou eu não sei nem se tem uma função que faça alguma coisa. Gente, é Google, né? A gente está na era da informação, não tem por que fugir disso. Tá bem? Então, acho que ninguém tem nenhum problema com não ter prova, mas eu vou ver se eu crio umas atividades, algumas coisas diferentes aqui no Moodle para a gente ir fazendo. Tudo bem? Eu acho que você deve passar essa ideologia para os outros professores. Caio, a gente está tentando, viu? Tem um grupo de pesquisa que não sei se vocês já ouviram falar, que é o Reedifica, do professor Pedro. Vocês tiveram aula com o Pedro Fantinatti já? Não, ainda não. Eu acho que vocês vão ter, então, no próximo semestre, talvez. E a ideia é o quê? Tentar trabalhar de forma... o Jean já conhece o Pedro, então ele bate muito firme, assim, muito nessa tecla de que quando a gente trabalha com os alunos no formato de projetos, e, na verdade, a ideia que a gente tem não é nem trabalhar em uma ou duas disciplinas no projeto, é pegar todas as disciplinas e, na verdade, tentar reestruturar o PPC de forma que tenha um projeto que englobe todas as disciplinas. Porque pensem bem, vocês estão fazendo alguma disciplina voltada para engenharia de software esse semestre? Não? Não. Mas é algo que vocês vão utilizar esse semestre mesmo não estando tendo essa disciplina. Vocês vão ter que montar, por exemplo, um diagrama de entidade de relacionamento, que é de banco de dados, né? No caso, a gente vê específico na disciplina de banco de dados. Vocês vão ter que modelar, por exemplo, casos de uso, fazer o relacionamento das classes através de um diagrama UML. Então, tudo isso é o que a gente vê em engenharia de software, ou então a OO, que na verdade é uma parte específica de engenharia de software. Tem relação com o que a gente está fazendo e são coisas que são totalmente ligadas. Não tem como a gente pensar no desenvolvimento de um sistema sem antes fazer uma análise de dados, sem antes fazer uma modelagem. Então, não seria melhor se a gente englobasse tudo num projeto só, que na verdade, sem perceber, vocês estão utilizando outros conceitos e de uma forma aplicada, não de uma forma isolada? Então, a ideia é essa, né? Vamos ver se a gente consegue contagiar outras pessoas também. Porque às vezes a gente fica meio engessado no que a gente já conhece e a mudança é difícil, né, para todo mundo. Mas, vamos lá. Então, eu até deixei umas apresentações aqui do que a gente tinha visto na aula passada. Aí eu queria perguntar para vocês. Vocês lembram o que a gente trabalhou nas aulas passadas, nas aulas presenciais? Professora, só deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu não Claro. sei se você falou, eu não ouvi. A presença, ela vai ser com base no que a gente visualiza ali no Moodle? Eu esqueci de falar, Caio, obrigado por me lembrar. O esquema de presença que eu pensei é o seguinte:
pode acontecer de vocês não conseguirem participar da videoconferência na sexta-feira à tarde. Aí vocês vão levar falta. Mentira. Vocês vão ter de sexta até a próxima sexta para visualizar as atividades, postar dúvida caso tenham, procurar também no horário de atendimento. Caso tenha alguma atividade para entregar na aula, vocês também têm esse período. Então, por exemplo, se tivesse alguma atividade para ser entregue dessa semana, começaria de hoje, contaria de hoje, e vocês teriam até a próxima sexta-feira, dia 14, né? Hoje é dia 7, isso. Até o dia 14 para fazer essa entrega. Ah, mas eu não assisti a videoconferência. Não tem problema. Contanto que vocês fizeram as atividades, e daí também colocam um compromisso com vocês que olharam o material, viram se realmente não tem dúvidas, aí vai ser contabilizado presença. Tudo bem? Porque vocês devem ter visto que agora tem uns checkzinhos também na frente dos slides. Eu consigo ver se vocês... Consigo verificar se vocês olharam o material. Tudo bem? Dá para fazer esse controle no Moodle. Respondi sua pergunta, Caio? Sim, muito obrigado. Maravilha. E outra coisa, toda segunda-feira, já até para ficar centralizado para todas as disciplinas, aí eu já libero o material da aula. Tudo bem? Eu vou só carregar outra apresentação aqui para... Professora, Oi. depois se você tem como você comentar sobre como que vai ficar o peso do projeto e das atividades? Com certeza. Deixa eu só até voltar aqui, olha, você falou na hora, Gabriel, que eu ia fechar esse slide, esse documento. Olha só, no nosso primeiro bimestre, né, nós temos 70% desse PP, esse PP é a entrega parcial do projeto integrador de vocês. E provavelmente vai ter umas listinhas, mas, pessoal, essas listas aqui, eu não vou cair na besteira de dar outro contexto de aplicação para vocês montarem um projeto. Vou deixar vocês focados no projeto de vocês. Mas só para a gente ver se os conceitos estão, assim, frescos na cabeça de vocês, vamos montar uns questionários no Moodle, um formato que seja fácil para todo mundo fazer, tudo bem? Então, nesse primeiro bimestre, 30% dessas outras atividades e 70% no projeto parcial. No segundo bimestre, 40% esse AV, que seria uma atividade avaliativa, daí de novo, no mesmo formato dessa atividade L1, tudo bem? Então, só para verificar se realmente os conceitos foram efetivos, né, com vocês, se vocês estão sabendo dos conceitos de orientação a objetos. E, no caso, 60% do segundo bimestre, o projeto integrador, nesse caso agora o projeto final. Só que os dois bimestres, nesse caso, não estão contando com a mesma pontuação, tudo bem? Com o mesmo peso. O primeiro bimestre, 40% da nota final e o segundo, 60%. E lembrando que nesse semestre específico, por conta, né, de tudo isso que foi acontecendo, nós não teremos o simulado ENAD. Então, a nota vai ficar por conta das atividades da disciplina mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida em relação às notas desse semestre? Maravilha. Tá. Então, eu vou fechar aqui só para carregar uma outra apresentação. Pessoal, um minutinho só, rapidinho. Tá todo mundo vendo? Maravilha. Só para a gente fazer dar uma recapitulada, né, nos conceitos que a gente já viu nas aulas passadas, rapidinho. Na nossa primeira aula, aí, voltando para trabalhando com conteúdos, mesmo nós vimos sobre abstração, encapsulamento e modularização. Vocês estão lembrados sobre esses conceitos? O que vem a ser essa minha abstração, né? Um dos pilares de PO. Se vocês quiserem falar comigo, eu não ligo, tá? Ninguém?
Tá muito barulho, tá bem, cara. Então, olha só, pessoal, quando a gente está trabalhando com programação orientada a objetos, nós trabalhamos bastante focados nesse aspecto de abstração, que na verdade é conseguir entender o nosso problema, levantar as características do nosso contexto de aplicação, e isso vai englobar tanto o levantamento das características, que na verdade são os nossos atributos, e a definição também das ações e dos comportamentos dos nossos objetos. Além disso, na abstração também, nós temos o relacionamento entre classes diferentes. Lembrando que cada classe tem que ter um bem específico o que ela vai fazer, qual é a sua responsabilidade. Tudo bem? Vocês já devem ter visto também um pouquinho de Solid com a professora Bianca, e tem muito isso, de uma classe tem que estar especificando um comportamento ou características próprios daquela classe e não de outras. Tá bem? Além disso, então, além de abstração, eu vou passar rapidinho porque a gente já viu isso, tá, pessoal? E a gente já vai para a herança. Só fazendo um gancho com essa figura, lembrando que sempre a nossa abstração depende bastante da aplicação onde nós estamos utilizando aquela classe, aquele objeto. Né? Aqui tem duas visões diferentes para um mesmo objeto, para uma mesma definição de classe. Então, tudo depende do contexto. Bem, em relação ao encapsulamento, está também intimamente ligado com a abstração. O encapsulamento, ele tenta, né, tem um mecanismo de proteção, principalmente aos atributos da classe. Por que é tão importante a gente proteger os atributos? Para que a gente garanta que esses atributos, em todos os momentos de funcionamento e execução do programa, sempre tenham dados válidos. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente quer armazenar, por exemplo, uma data, eu não posso permitir que durante a execução e manuseio do meu programa pelo usuário final, ele consiga, por exemplo, colocar um nome dentro de um valor que deveria ser uma data. Vocês percebem que isso pode dar problema até mesmo no meu banco de dados, porque ele está esperando um dado e está recebendo outro. Então, a gente tenta programar de forma que a gente consiga proteger esses atributos, e para proteger esses atributos, nós utilizamos os métodos. Eles sim vão ser responsáveis por modificar os dados, os valores dos atributos, de forma que eles sejam verificados e sejam válidos. Tudo bem? Se tiverem algum problema, por favor, falem. Tá? Então, a grande questão também, né, de tornar transparente toda a manipulação, as ações dos meus objetos, e o que vem a ser, na verdade, essa relação de transparência. Eu consigo entender que dentro de um objeto está sendo feita alguma coisa. A forma que essa ação está sendo realizada não é tão importante para mim, tudo bem? Nesse caso, para mim não é importante como uma utilizadora da classe, certo? Que a gente faz bastante isso, tanto em Java quanto C Sharp, por exemplo, e outras linguagens orientadas a objetos, eles já têm disponível vários métodos, várias classes em bibliotecas. A forma como as manipulações são realizadas nem sempre é interessante que a gente saiba. É claro que, como bons programadores, né, Rutzeira, aí a gente tem uma noção de como está sendo feito. Mas aquela classe já garante que o dado está sendo validado, que as operações estão sendo realizadas de forma correta. Tudo bem? Então, tudo nesse processo de transparência, tudo transparente. Eu sei que está sendo realizado, mesmo que eu não saiba como está sendo realizado. Tudo bem? Então, em relação ainda ao meu encapsulamento, eu tenho os meus dados, que são os meus atributos, e através de uma casca, né, que são as operações que vão realizar as modificações nesses dados, dentro da classe, eu consigo fazer modificações válidas, operações válidas. E em relação à modularização, é muito interessante, na verdade, ainda mais hoje em dia, quando nós temos sistemas que crescem rapidamente, linguagens, tecnologias que evoluem de uma forma muito rápida, então a gente criar módulos diferentes dentro do desenvolvimento de um sistema, de forma que ele seja escalável.
Tudo bem? Além disso, olha, eu tenho alterações independentes nesses módulos. Então, vocês percebem que a programação orientada a objetos, ela tenta trabalhar bastante com o conceito de reutilização. E no conceito de reutilização, a gente já tem outros conceitos também, outros benefícios que vêm disso. Que é, por exemplo, quando eu quero fazer uma manutenção no código, fica mais fácil de eu identificar onde eu preciso mexer no meu código. Muitas coisas, muitas modificações que eu faço em uma classe só, as modificações já são perpassadas pelas outras que utilizam dessa classe. Então, a gente consegue ver que, diferente da programação procedural, por exemplo, a gente acaba tendo mais produtividade justamente porque a gente consegue separar em módulos, em classes, em partes específicas, cada qual é responsável por uma parte diferente. Tudo bem? Responsável tem uma funcionalidade diferente, tem uma responsabilidade diferente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Eu acho que não tem nada de novo para vocês até aqui, né? Maravilha. Então, já vou até passar para o próximo, que é só para a gente fazer um apanhadão. Maravilha. Então, essa tinha sido uma das primeiras, foi acho que a primeira aula, depois da introdução, né? Na sequência, nós vimos membros de classes, que, como a gente acabou de falar, o que vem a ser, né? Eu tenho como membro das minhas classes os meus atributos e métodos. Então, classe, tá claro também para todo mundo a diferença entre classes e objetos? Alguém tem dúvida da diferenciação desses dois termos? Tranquilo, tá? Eu fiquei em dúvida no seu sim, Alessandro, não sabia se era sim para dúvida ou sim se está claro, perdão. Também tranquilo, tá? Então, vou passar rapidinho aqui. A classe vai fazer uma modelagem, né, dos nossos objetos. É claro que, para a gente conseguir fazer a modelagem de uma classe, muitas vezes nós utilizamos o conceito de objetos. Que, na verdade, a gente começa a verificar, eu tenho, por exemplo, uma conta. Uma conta vai representar um objeto, mas quais dados esse objeto vai ter? A partir do momento que nós conseguimos levantar as características, mesmo que seja um exemplo um pouco mais perto do real, aí a gente consegue levantar tipo de atributo, nome de atributo, quantidade de atributos e também os tipos e quais as funcionalidades dos métodos que vão compor essa classe. Tudo bem? Em relação à criação de classes, nós temos essa forma geral, né, de representação de classe, de criação de classe na linguagem Java, tem a palavra reservada class e o nome da minha classe. Só um detalhe, nome de classe, sempre com letra maiúscula. Se tiver junção de palavras utilizando o padrão camel case, certo? Quando eu tenho junção de duas palavras diferentes, a primeira letra de todas as palavras vão vir em maiúsculo. E classe sempre no singular. Bem, e cuidado também para não utilizar as palavrinhas-chave. Eu não poderia ter, por exemplo, a criação de uma classe chamada class. Ou, por exemplo, uma classe chamando string, porque essa classe já existe. Bem, passa a ser a palavrinhas reservadas. Com relação aos modificadores de classes também, né? A gente já está até meio que cansado de ver os modificadores de acesso dos meus atributos e dos métodos, mas a gente tem também modificadores de classes. Então, eu tenho classes que podem ser definidas como default. Bem, essas classes, cuidado com isso, essas classes só vão ser visíveis, ou seja, elas só vão poder ser utilizadas dentro das classes do mesmo pacote. Tudo bem essa relação de pacote também? Na verdade, a gente vai criando uma hierarquia, um compartimento, né, de pastas dentro do nosso projeto. E essas pastinhas vão sendo chamadas de pacotes. Esses pacotes são utilizados também na importação das bibliotecas que nós estamos fazendo utilização em uma dada classe. E nós podemos também, que eu acho que é o mais usual, nós podemos utilizar as classes como públicas. O que isso significa? Que independente de qual pacote essa minha classe foi definida, ela pode ser utilizada em qualquer outro pacote por qualquer outra classe. Tudo bem? É claro que respeitando a visibilidade dos seus atributos e dos seus métodos também. Ok?
A gente tem também alguns modificadores que não são referentes a acesso, ou seja, aqui o meu default e public, eles dizem respeito a quando ela pode ser acessada ou não, por isso modificadores de acesso. Mas nós temos outras também que não são referentes a acesso, na verdade, eu posso dizer que esses modificadores seriam referentes a funcionamento ou extensibilidade. Gastei agora, hein? Que daí vem a ser o nosso modificador final. Vocês estão lembrados? Porque quando que a gente utiliza o modificador final? Não. Ninguém? Não? Tá, obrigado, Caio. Mas só de vocês falarem, é isso mesmo, Alessandro. Quando esse modificador final, ele pode até ser utilizado em classes que não são filhos, ou seja, não são uma subclasse. O final, ele é utilizado para indicar que essa classe não pode ser utilizada como pai de outra classe. Então, a partir dela, não pode haver nenhuma especialização. Tudo bem? Essa é a finalização da classe, é como se eu estivesse finalizando toda a hierarquia de extensão. Maravilha. Alguma dúvida em relação ao final? A gente vai ver também que o final é utilizado para atributos também. Mas em relação à classe é bem legal. Mas por que onde seria interessante eu utilizar essa classe? Vamos supor que eu tenho uma classe que fez a especificação de uns atributos ou métodos muito específicos, muito delicados dentro do contexto do desenvolvimento do meu programa. E eu posso querer que ninguém faça, por exemplo, uma sobrescrita de método ou modificação de algum método que já foi implementado. Eu defino como final. Tudo bem? Eu impeço qualquer especialização a partir dessa classe. Bem, e ficou claro, Caio? Deu para lembrar? Sim, ficou. Maravilha. E nós temos também o modificador, que também não é em relação ao acesso, mas é abstract. Estão lembrados? Eu acho que esse é mais fácil de lembrar, que a gente utiliza mais, né? Sim. Muito bom. Então, só para relembrar, quando nós temos uma classe definida como abstrata, então o próprio nome, o próprio modificador já dá alguns indícios de como ela trabalha. Ela não pode ser instanciada e, para que faça sentido, a gente acaba usando essa classe abstrata como pai. Então, diferentemente aqui do que a gente tinha no final, que não poderia ser especializada, uma classe abstrata, ela tende a ser especializada. Por quê? Ela não pode ser instanciada, então ela tem que ser utilizada de uma outra forma, tudo bem? Quando nós queremos, por exemplo, definir um molde padrão para especialização de outras classes, sendo que aquela classe não faz sentido existir no formato inicial, é interessante a gente utilizar esse modificador. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Então, vamos para frente. E aí nós temos os membros de classes, né? A gente acaba vendo que nós poderíamos até colocar um terceiro membro aqui, que seria os construtores, certo? Só que, se a gente for analisar bem assim, ao pé da letra mesmo, pessoal, desculpa pela letra aí, mas é difícil, hein? A gente pode colocar os construtores como um tipo específico de método, certo? Então, de uma forma geral, nós temos atributos e métodos. Os atributos, para descrever as características dos meus objetos, né? Nós estamos detalhando esse objeto. E são eles que armazenam o estado do objeto no momento, ou seja, quais são os valores para cada um desses atributos em um dado momento de execução do nosso programa. Quero falar com vocês os tipos também. Em relação ao os tipos primitivos, né, nós temos aí também algo que vocês já estão bastante acostumados, tipo booleano, um inteiro pequeno, né, short, int, long, float, double, char. E string aqui, se vocês perceberem, o próprio nome do tipo, né, que traz o S aqui maiúsculo, já define para a gente, já indica para a gente que, na verdade, não é um tipo primitivo,
mas é um tipo bastante utilizado para representação de texto. É uma classe, tudo bem? Da mesma forma que a gente viu lá em C, que foi sofrido, né, trabalhar com string, é também um conjunto de caracteres de char, só que já está definido nessa classe. Olha a reutilização aqui, certo? Definição de atributo também. Nós sempre utilizamos no parzinho o tipo e o nome, lembrando que o nome de atributo sempre começa com letra minúscula. Se tiver, por exemplo, junção de palavras, nós podemos utilizar também, a partir da segunda palavra, a primeira letra em minúsculo, certo? É o modelo que é meu case. Só que nós temos aqui na frente o modificador de acesso, certo? Para os nossos atributos, que vai acabar sendo a mesma coisa também para os nossos métodos. Então, nós temos 4 modificadores, basicamente. Nós temos o público, né, o que é o public aqui. Então, ele é acessível, ele pode ser acessado diretamente por qualquer classe. Nós temos o protegido, que ele vai ser visível. Agora, pessoal, só deixa eu até colocar aqui, ó, nós estamos falando de atributos. O protegido, ele é visível também no mesmo pacote ou então por subclasses. Ele acaba sendo mais utilizado quando nós queremos, nesse contexto de uma superclasse, deixar visível para suas filhas, ou seja, para suas subclasses, os seus atributos visíveis. Tudo bem? Tem o default também, que ele é visível no mesmo pacote, tudo bem? É como se fosse parte do meu protegido. E o private, que na verdade é o mais utilizado, que ele só é acessível dentro da própria classe. Então, para que eu torne o valor de uma variável definida como privada visível para uma outra classe, nós fazemos a utilização dos métodos, certo? Seja para modificar o valor do atributo ou para retornar o valor do atributo. Ok? Dúvidas em relação aos modificadores de acesso? Vocês estão quietinhos, eu estou seguindo, tá bem? Por favor, se tiverem dúvida, me fale. Maravilha. Tá, então, para complementar também a definição das nossas classes, nós temos os métodos, que vão representar a operação ou então, são várias palavras para a mesma coisa, né? O método é, na verdade, uma operação da classe que representa uma funcionalidade e expressa uma ação, certo? Então, ele vai definir o comportamento da nossa classe. Ele vai ser executado quando ele for requerido, ou seja, quando eu fizer uma requisição daquele método, ou seja, ainda quando eu invocar aquele método, aí sim ele vai ser executado. Lembrando também, pessoal, que a definição de métodos ou de atributos dentro da classe, da especificação da classe, não garante para mim a criação de nenhuma instância daquele tipo. Nós só estamos modelando, ok? Vamos lá. Bem, é bastante parecido com o que a gente já viu de funções em C, mas eu acredito que vocês já utilizaram métodos mesmo em LP2 e LP3 nos semestres anteriores, certo? Mas se a gente for ver, eu acho que tiveram uma sacada legal em relação à construção de várias linguagens, mesmo que diferentes paradigmas, que as coisas são bem parecidas, né? A gente utilizando, por exemplo, funções em C, que é uma linguagem que não é orientada a objetos, é, na verdade, procedural, mas a carinha, o formato e o jeito como a gente define as funções ou os métodos são muito parecidos. Então, tem uns detalhes diferentes, mas é muito parecido. Então, eu acho também que vocês já estão carecas de saber, mas vamos lá, né? Como que eu defino um método? Antes de mais nada, eu preciso definir um nome para esse método, certo? E a lista de parâmetros. O nome do método vai identificar como que eu vou conseguir fazer a chamada dele, porque não faz sentido eu encapsular, na verdade, uma funcionalidade, sendo que eu não consiga depois fazer a requisição ou pedir para que seja executado. Além disso, pode ser necessário em alguns momentos que, para que ele consiga executar a sua funcionalidade, ele precisa de parâmetros, que na verdade são valores que não estão dentro da classe, tudo bem que não estão acessíveis para essa classe, para a classe onde o método está definido, então nós precisamos passar listas de parâmetros. Lembrando que
Se o valor que ele precisa processar ou algum dado que ele precisa acessar para fazer a manipulação estiver dentro da própria classe, nós não precisamos passar como parâmetros, tudo bem? Porque dentro da classe ele já é acessível. Bem, algumas regrinhas também para o nome dos meus métodos. Tentar utilizar verbos, porque na verdade eles definem comportamentos, eles definem ações. Ser descritivo também, para que um possível utilizador, um cliente da minha classe, possa entender o que aquele método está fazendo, e também eles iniciam com letra minúscula. De novo, o padrão que é meu case. Se tiver junção de palavra, a gente começa a utilizar a letra em maiúsculo. Bem, se eu tiver parâmetros, se eu tiver, por exemplo, um parâmetro só, ele vai vir no parzinho de, por exemplo, tem um parâmetro para o meu método, eu coloco um int e dou um nome para esse int i. Se eu quiser passar mais de um parâmetro, ele sempre tem que vir no mesmo formato do parzinho, né? O tipo, por exemplo, uma string. Nossa, Deus, tô parecendo criança do primeiro ano escrevendo. Gente, desculpa aí, viu? String x. Se, por exemplo, eu tivesse uma lista de, sei lá, 10 parâmetros, sempre vem nesse formato. Então, int i, string x, ou, por exemplo, um double f, e assim por diante. Eu não sei, até fazendo parênteses aqui com vocês, não sei se vocês já viram que na versão, eu acho que é a versão 11 agora, do Java, mas eu acho que está a partir da versão 8. A linguagem começou a utilizar um outro paradigma de programação também. Não sei se vocês já ouviram falar da programação funcional. Na verdade, a gente já viu isso nas primeiras aulas, mas alguém já mexeu com alguma linguagem que faz o... Vixe! Só como um adendo aqui, Jean. A programação funcional e até as expressões lambdas também, que Java começou a implementar na linguagem, começou a utilizar um outro conceito. Java não é considerado mais uma linguagem apenas orientada a objetos. Ela é uma linguagem multiparadigma, que está utilizando agora orientação a objetos e programação funcional também. E é bastante interessante para quem, por exemplo, quiser ir para a área de desenvolvimento de aplicativos. Utiliza bastante Java, que na verdade é através da utilização do Android. Mas estão saindo outras linguagens, como por exemplo Dart. Não sei se vocês já ouviram falar dessa linguagem, que é para voltar para mobile. Tá em bastante ascensão, e depois se vocês tiverem curiosidade, dá uma procurada. Dart trabalha com Flutter também, que daí Flutter ele já trabalha bastante com componente, e o desenvolvimento do aplicativo, assim, sai umas coisas em poucas horas. Já viu Flutter? Tá ganhando muita visibilidade, tá ficando muito famosinho agora. E é bem legal, e utiliza Dart como a linguagem de programação para fazer a estruturação de dados. E Dart é interessante porque trabalha bastante com o conceito de orientação a objetos, mas eles utilizam a programação funcional. Então, por exemplo, quando a gente vai definir construtor, o conceito por trás da definição do construtor é a mesma da orientação a objetos, mas, nossa, é um jeito tão diferente, tão mais compacto e mais objetivo. Se der tempo, eu não sei como é que a gente vai, né, conseguir fazer o andamento da disciplina, eu até trago algum material só para dar uma noção para vocês, para ver como é que seria começar nesse mundo de programação funcional, que é um outro paradigma que está vindo bem forte agora. Tá bem? Fecha parênteses, vamos continuar. Bem, como a gente estava falando, né, tem um tipo de retorno, o nome da variável. Eu queria mostrar para vocês os modificadores de acesso, né? Que nós temos aqui os que são iguais aos dos atributos. Então, público vai ser público para todo mundo, protegido, de novo, vai ser dentro do mesmo pacote ou então por subclasses, default no mesmo pacote, privado. Lembrando que nós podemos sim ter métodos privados. Os métodos privados são criados quando aquele método vai ser utilizado apenas no contexto da própria classe. Então, não tem problema nenhum, nós temos métodos privados. Tudo bem? Aí, olha, dê uma olhadinha aqui que esses não são tão utilizados.
Quer dizer, na verdade não são tão conhecidos, mas eles são utilizados sim. Se eu definir um método como final, vocês estão lembrados que a gente acabou de ver que quando aplicado numa classe, eu estou dizendo que aquela classe não pode ser estendida, ela não pode ser especializada. No caso do método, a ideia é muito parecida, só que eu posso ter que a classe onde esse método foi definido, ela pode ser estendida, mas eu posso definir que um método específico não pode mais ser sobrescrito. Ele não pode ser modificado. Fez sentido para vocês? Sim. Maravilha, obrigada. Bem, nós podemos definir também um método como abstrato. Então, geralmente, quando nós estamos trabalhando com métodos abstratos, é porque nós estamos também em classes abstratas. O que vem a ser esse meu método abstrato? Eu estou definindo dentro da minha classe que aquele método precisa existir, mas a implementação não foi realizada. Se a classe for abstrata, o método vai poder ser final. Nesse caso não, Natália, porque obrigatoriamente numa classe abstrata eu preciso de uma sobrescrita de método. Nós vamos ver depois que tem, por exemplo, as interfaces, né, que trabalhavam só com métodos abstratos. A gente pode ter métodos default dentro de classes abstratas. Não, peraí, Natália, deixa eu pensar direito aqui. Dentro de uma classe abstrata, pode sim. Uma classe abstrata pode sim ter um método, perdão, erro meu, pode sim ter um método final, sem problema nenhum. A única diferença é que esse método, mesmo sendo um método final, né, ele não pode ser modificado, ele não vai poder ser utilizado referenciando a classe abstrata. Ele só vai poder ser chamado através dos filhos dela. Fez sentido para vocês? Desculpa pelo erro aí inicial, mas pode sim. O que a gente não pode é ter final em interfaces. Tudo bem? Maravilha. Maravilha, obrigada também, Jean. Eu tenho também os métodos estáticos. Estão lembrados da característica? Esse modificador é muito interessante. Quando a gente utiliza um método, eu posso também ter... Não, só métodos, perdão. Quando eu defino um método como estático dentro da minha classe, eu estou dizendo que ele não faz parte de um objeto. Esse método faz parte da classe. Mas o que bulhufa significa isso? Significa que, para eu chamar o método que foi definido com esse modificador, eu não preciso criar um objeto daquela classe. Vocês estão lembrados que a gente utilizava, por exemplo, isso daqui, olha, math, da classe matemática, ponto .poll. Vocês estão lembrados disso para fazer potenciação? A gente não fazia uma instanciação do objeto do tipo dessa classe. Por exemplo, fazendo math, m igual a new math. Não, a gente só colocava o nome da classe e ponto o nome do método. Esse método é um método estático, porque ele pertence a essa classe e não está ligado a apenas um objeto. Tudo bem? E nós podemos definir também, nas nossas classes, métodos estáticos. Esse método estático, esse modificador é utilizado bastante, por exemplo, para pegar conexão com banco de dados. Por quê? Não é interessante que a gente fique tendo a necessidade de criar objetos para conseguir pegar a conexão para fazer as operações. Então, a gente cria uma classe. Dentro dessa classe, nós temos um método que é responsável por fazer essa conexão e nós deixamos como estático. Por quê? Porque toda vez que eu quiser de novo obter essa conexão, eu faço a chamada do método da classe, não do método através de um objeto. Ficou claro para vocês a diferenciação? Estou seguindo, pessoal. Nós temos também um método que a gente pode definir como sincronizado, né? Ou seja, quando nós estamos trabalhando com programação paralela através da utilização de threads, eu estou dizendo que esse método só pode acessar por uma thread de cada vez. Quando que pode ser interessante eu utilizar esse meu método com esse modificador de sincronismo?
Por exemplo, de novo com banco de dados, se eu quero garantir que uma operação vai ser realizada na sequência de outro, para que não tenha a possibilidade de eu deixar os meus dados modificados de uma forma inválida, eu posso utilizar o método com esse modificador. Aí eu garanto que uma thread que vai fazer, ou seja, na verdade é uma operação, né? Eu faço essa operação, depois na sequência eu consigo fazer outra operação e eu não consigo, na verdade, fazê-las de forma paralela. Tudo bem? Que se estivesse, por exemplo, trabalhando com dados diferentes, não teria problema de eu fazer isso de forma paralela. Até seria melhor para garantir que eu estou garantindo a performance do meu sistema. Mas em algumas operações eu preciso garantir que seja feita de forma sequencial. Certo? Tenho também a definição de métodos com esse... Nossa, gente, tá terrível aqui hoje. Coordenação motora absurdamente horrível. Vamos lá. Métodos nativos também, né? Nesse caso, a gente começa a trabalhar com mais baixo nível, né? Quando nós definimos como nativo, nós não podemos fazer a sobrescrita também. Tudo bem? Então, método implementado conforme a plataforma, é claro, vai ser específico, por exemplo, de Windows ou Linux ou Mac. E ele não tem implementação também, porque vai ser buscado dentro do sistema operacional. Certo? Esses são menos utilizados, né? Pelo menos nos contextos que a gente acaba trabalhando de mais alto nível. A gente já está acabando esse, pessoal. Vamos lá. Bem, construtores. Rapidinho também. É um tipo específico de método. Lembrando que construtores não possuem tipo de retorno. Então, não é porque ele não retorna nada, ele não retorna nada, não. Ele não tem tipo de retorno. Então, eu não utilizo a palavrinha void aqui, tudo bem? Isso aqui estaria errado. Além disso, ele tem que ter o mesmo nome da classe, para ele ser definido como um construtor. Se eu utilizo, na verdade, se eu tentar criar um método que tenha, por exemplo, nenhum tipo de retorno, e o nome for diferente da classe, ele já vai dar problema na compilação mesmo, porque ele não consegue reconhecer que é um construtor, tudo bem? Mesmo que a gente não defina nenhum construtor na classe, ele já tem um implícito, ele já tem um padrão, que é o construtor que só faz a alocação de memória necessária para representar os dados da classe, para representar os dados conforme os atributos que foram definidos. Tudo bem? E a gente pode fazer a sobrecarga, na verdade, definir quantos construtores forem necessários, sem parâmetro ou com parâmetro, com quantidade diferente de parâmetros, aí depende da necessidade. Bem, em Java, os destrutores, na verdade, não são muito implementados. Outras linguagens, como, por exemplo, o C++, eles requerem a definição, sim, dos destrutores. E o que vem a ser os destrutores? Na verdade, é o parceirinho do construtor, né? Enquanto que o construtor é chamado na definição, na criação do objeto, os destrutores são chamados quando o objeto vai deixar de existir. Tudo bem? Em Java, a gente não precisa se preocupar porque ele tem implementação do Garbage Collector, certo? Então, toda vez que ele verifica, de tempos em tempos ele vai rodando um esquema de verificação e se tem um objeto que não está sendo utilizado mais, perdeu referência, aquilo já é coletado por esse Garbage Collector mesmo, né? Ele vai, como se eu estivesse fazendo uma limpeza de memória que não está sendo utilizada. Tudo bem? Mas vamos supor que eu tenho necessidade de garantir que alguma operação seja realizada antes de destruir esse objeto. Nós podemos utilizar esse método, finalize. Tudo bem? Se alguém que já mexeu com C++, vocês vão ver que ele utiliza o til e o nome da classe. O nome da classe aqui na frente para definir o destrutor. Daí é só a sintaxe, né, de cada linguagem. O Java não tem a necessidade, então, de definir o destrutor mesmo, mas ele pode ser implementado através desse método. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Tudo certo, maravilha. Bem, a gente até já falou um pouquinho de sobrecarga de método, no caso de sobrecarga de construtor.
Mas vamos ver o que exatamente é isso, né? Sobrecarga de método. Na verdade, eu estou definindo mais de um método com o mesmo nome, mas para que isso seja possível, eu preciso de alguma forma para fazer a diferenciação entre esses métodos. Tudo bem? Como que eu posso fazer a diferenciação? Mudando a assinatura. Mudando a assinatura, mas de que forma, Caio? Mudando os parâmetros, né? Mudando os parâmetros, que daí pode ser em relação à quantidade ou ao tipo. Tudo bem? Jean, seriam assíncronas. Eu vou tentar manter, Jean, essas nossas aulas da sexta-feira, a partir das 3 horas, de forma síncrona, mas eu estou gravando. Então, caso alguém não consiga assistir, depois vai ficar disponível. Só um detalhe, que os vídeos demoram um pouquinho para ficar disponível, para que eu consiga baixar para visualização e depois eu coloco para vocês, tá? Então, pode demorar aí, pelo que eu vi das aulas anteriores, uns 2 dias. Porque está demorando, acho que o servidor está meio sobrecarregado. Ô, professora, se você mudar a ordem dos parâmetros também funciona, não funciona? Funciona também. Funciona também, mas aí eu preciso, vai ser, no final das contas, Caio, acaba caindo nesses dois quesitos, né? A ordem e o tipo. O tipo não precisa necessariamente estar associado só com relação ao número de parâmetros, mas pode mudar a ordem também. Bem, só precisa ter alguma forma de você identificar qual o método está sendo chamado. Não dá pepino. Tá, maravilha, já não tem problema não. Depois, se você quiser pegar o vídeo para terminar, a partir do ponto que você viu, eu vou tentar não me estender muito não, porque daí começa a ficar cansativo para todo mundo, eu sei. Vamos terminar rapidinho aqui, daí vocês me dizem se a gente continua e entra em herança ou não, tá bem? Porque é dureza mesmo ficar um tempão na frente do computador. Mas vamos lá, pelo menos terminar essa. Em relação ao sobrecarga, como o Caio falou para a gente, então, a gente mantém a assinatura do método, na verdade, a gente mantém o nome do método e nós podemos alterar a lista de parâmetros, certo? Tipo quantidade, ou ainda mudando a ordem dos tipos, mantendo a mesma quantidade. Tudo bem? Posso acrescentar ou retirar parâmetro e aí eu posso ter um novo comportamento. Na verdade, eu defini como que esse meu método vai trabalhar, né? Deixa eu mostrar para você. Cadê as diferenças aqui? Na verdade, está igual os dois, né? Ah, tá. Vamos lá. Desculpa, pessoal. No primeiro, nós estamos utilizando vários métodos com nome específico, na verdade, do cálculo da área, né? Se vocês perceberem aqui, eu estou dizendo especificamente que eu estou fazendo o cálculo da área de um quadrado, daí ele recebe só um lado. Depois, eu tenho um cálculo da área do retângulo, e daí ele recebe a base maior e a base menor. Na verdade, os dois lados diferentes, né? Na sequência, eu tenho o cálculo da área de um trapézio, que tem a base maior, a base menor e a altura. E depois eu tenho a área do meu losango, certo? Que daí eu tenho a base maior e a base menor. Se a gente for verificar, tanto aqui quanto aqui, nós estamos realizando o mesmo cálculo, né? Mesmo que tenha aqui valor diferente, o tipo diferente, mas ainda eu até poderia colocar dentro de um mesmo método. Como que a gente poderia melhorar esse código, né? Para eu não ter que colocar especificamente qual é o tipo de quadrilátero que eu quero a área. Eu posso, então, como visto nesse outro lado, fazer uma sobrecarga dos métodos. Percebam que aqui é calcular a área, aqui também e aqui também. Como, então, quando eu fizer a chamada do meu método, o meu compilador, meu interpretador vai conseguir saber se ele chama esse ou esse. Aí vem, primeiro, pelo número de atributos, de parâmetros, perdão. Então, se eu só recebo um valor, ele já vai saber que o método é esse. A única verificação que ele vai ter que fazer é se o tipo é double. Bem, se eu tentar, por exemplo, colocar uma string, um char ou qualquer valor diferente, ele vai dar problema. Por quê? Eu preciso ter precisa ser do mesmo tipo, porque Java ainda, apesar de estar utilizando alguns outros conceitos, ele continua sendo uma linguagem fortemente tipada. Tudo bem? Então, só
tem que ter esse casamento de tipos. Bem, na sequência, eu tenho aqui o cálculo da área, que vai ser a área do meu triângulo, do meu retângulo, perdão. Tem 2 valores do tipo double e eu vou retornar esse valor, eu já sei que é de um retângulo. Bem que para eu calcular de um quadrado, como os lados são iguais, eu preciso de um valor só, enquanto que para retângulo eu preciso de 2. E aí a gente está fazendo a mesma coisa aqui. Tudo bem? O que vai ser diferente, o que vai diferenciar para chamar esse método ou esse método? Aí, nesse caso, não é a quantidade, é o tipo de parâmetro. Tudo bem? E daí, nesse caso específico, a gente nem precisaria, né? Poderia colocar tudo como float, porque daí acaba englobando o float, perdão, tudo como double, porque acaba englobando o float e utilizando o mesmo cálculo. Porque, apesar de nomes diferentes, e um detalhe, até legal a gente citar isso, que vocês estão vendo que eu tenho double, base maior, e depois double, base menor. Aqui embaixo eu tenho float, diagonal maior, float, diagonal menor. Se eu fizesse isso aqui, ao invés de float, colocasse double aqui, essa sobrecarga seria válida? Tem um dos nomes aqui dos meus parâmetros diferentes? Eu poderia fazer essa sobrecarga? O que vocês acham? Sim. Poderia? Mas como que eu ia fazer a diferenciação, Ivan? Nesse caso, eu não poderia. Desculpa, Ivan. Não, funcionaria, se eu quiser, mas você não saberia, né? Então, aí nesse caso, quando a gente fizesse essa implementação, Ivan, ele já ia reclamar durante a compilação. Por quê? Ele já ia reconhecer que, mesmo utilizando nomes dos parâmetros diferentes, isso não quer dizer nada. Eu tenho o mesmo nome, eu tenho o mesmo retorno, eu teria, né, se fosse double e double, os mesmos tipos de atributos, na mesma quantidade de atributos, não teria como ele fazer a diferenciação. Então, cuidado, eu não posso fazer isso, mesmo que o nome seja diferente. Assim, eu tinha entendido que ia deixar um double e outro float. Ah, daí daria, tá, perdão. Desculpa, aqui seria double também. Aqui seria double também. Pronto. Aí eu não poderia. Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro, ficou claro. Maravilha. Obrigada, Ivan. Bem, para a gente finalizar aqui também, né? Os objetos, diferente das nossas classes, ele é como se fosse a coisa criada, né? Ele é, na verdade, a instância, a estrutura criada dentro do programa. Então, ele segue o modelo definido pela classe, ou seja, os atributos e os métodos. Então, quando a gente faz uma instância de um objeto, ele já sabe o que ele pode armazenar de dado e como ele vai se comportar. E um detalhe importante, os objetos, eles só existem em tempo de execução. Porque mesmo que a gente faça, enquanto a gente está codificando, a gente coloca lá minha classe pessoa, P igual a new pessoa, ele só vai passar a existir na memória quando o compilador passar por aquela linha e realmente fizer aquela criação. Tudo bem? E os nossos objetos sempre possuem um estado, mesmo que seja um estado de criação vazio, mas ele tem esse estado, que define o quê? O conjunto de valores que ele possui naquele momento. Certo? Bem, aí os exercícios eu vou... Posso continuar com a aula e entrar em herança já com vocês? Vamos lá. Tem, na verdade, antes de herança, eu vou falar rapidinho com vocês de objeto e instância, mas isso é rapidinho, pessoal. Que a gente já acabou de conversar sobre isso, mas só para identidade e igualdade de objetos, eu preciso falar com vocês. Então, a gente acabou de falar, os objetos, né, são definidos a partir das classes, em tempo de execução, só quando a linha realmente é executada que ele passa a existir. Aí, deem uma olhadinha aqui.
eu tenho a definição de uma classe, ou seja, um modelo, e a partir dessa minha classe eu posso criar instâncias diferentes. Aqui são só dois exemplos de objetos, certo? A classe define só o molde. Então, dentro dos atributos do meu objeto 1, que seria, por exemplo, o meu cachorro 1, e depois o meu cachorro 2, eu tenho valores diferentes. E os métodos continuam sendo o mesmo, por quê? Porque eles foram definidos segundo o mesmo modelo. Tudo bem? Então, se eu adicionar, por exemplo, um outro método aqui, o método X dentro de cachorro, tanto esse meu primeiro cachorro quanto o segundo vão possuir o mesmo método e vão ser executados da mesma forma. Por quê? Não tem nenhuma especialização aqui. Tudo bem? Só que, quando a gente começa a trabalhar com essa relação de estado, de objeto, objetos diferentes, vem a dúvida da igualdade. Acho que eu tenho outro slide aqui com vocês. Então, olha só. Eu tenho aqui a criação de uma pessoa. Tudo bem essa relação de instanciação e inicialização para vocês também? Primeira parte aqui eu estou fazendo a instanciação, então, na verdade, se eu parasse aqui até o meu pezinho, eu só tenho, na verdade, um ponteiro, que, na verdade, é o quê? Uma localização de memória que vai apontar para a criação real do meu objeto pessoa. Aqui que acontece a alocação de memória para representar os dados, para armazenar os valores dos meus atributos. Tudo bem? O NIL é responsável por criar os objetos. Sem o NIL, nós conseguimos trabalhar apenas com tipos primitivos. Int, float, double, e o int, float, double com a letrinha minúscula, que vocês já devem ter percebido que nós temos as classes integer, float, double, que vem com a primeira letra maiúscula. Isso é uma classe, aí eu preciso do NIL. Tudo bem? A gente até consegue fazer umas modificações. Tá. Então, eu criei um objeto a partir de uma classe e eu tenho um estado dele, ou seja, eu tenho os valores dos atributos, né, do conjunto de atributos em um dado momento. Por que é tão importante esse em um dado momento? Porque dependendo de como a gente definir os nossos atributos, os valores podem ir se modificando. Então, por exemplo, eu coloquei que o meu cachorro tem idade 1 agora. Passado um ano, esse valor vai ser modificado, certo? Então, é como se a gente tirasse uma foto dos valores daquele objeto em um dado momento para eu saber qual que é o estado dele. Tudo bem que o estado às vezes a palavra pode causar uma certa confusão, mas é sempre pensando nos valores em um dado momento. Bem, tá, eu tenho os valores dos atributos, podem mudar constantemente durante a execução, constantemente ou não, né? E caso um objeto não mude de estado, a gente precisa pensar que, será que realmente eu preciso criar uma classe para representar aqueles atributos? Ou então eu não posso definir como, por exemplo, um conjunto de valores estáticos, colocar dentro de uma classe com características diferentes? Porque pensa bem, a gente está criando um molde que na verdade não está sendo utilizado. Tudo bem? Essa reflexão a gente faz a nível de modelagem, na verdade, da necessidade de realmente criar vários objetos que possuem o mesmo comportamento, que possuem o mesmo conjunto de atributos. Se eu vou ter apenas um, de repente não é interessante criar esse modelo. Nós podemos utilizar, por exemplo, constantes. Tudo bem? Que daí ele nunca vai ser modificado. Aí vem a questão da identidade de um objeto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor que eu estou programando, né? Em um dado momento, eu crio um cachorro. Eu tenho um cachorro 1 e um cachorro 2. Tudo bem? E eu fiz o NIL do meu cachorro 1 e o NIL do meu cachorro 2. Se eu colocar os mesmos dados para nome, peso, idade, para todos os atributos, os dois cachorros são iguais? Está falando a nível de memória, professor? A nível de memória. Não.
eles não são o mesmo objeto. Isso mesmo. Então, cuidado com isso, tudo bem? Porque quando nós utilizamos o operador nil, há a reserva de uma outra localização, um outro segmento de memória, tudo bem? Que, na verdade, tem um outro número para aquele ponteiro, certo? Então, ele representa um objeto diferente. E a gente não pode garantir que apenas pelo fato de os dados, de os valores dos atributos em um dado momento serem iguais, o objeto é igual. Eles representam coisas diferentes. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Cuidado com isso. Maravilha. São referências diferentes. Aí nós temos a definição de um método que a gente até utiliza com a classe string, que é o método equals. O que esse método faz? Na verdade, eu consigo implementar um método que, recebendo um objeto, ele pode fazer a verificação através de um dos atributos. Deixa eu ver se eu coloquei no outro slide aqui para vocês. Se ele está completo, só um minutinho. Aí ele tem aqui. Dê uma olhadinha. Tá dando para entender? Tá muito pequeno para vocês? Tá num tamanho bom aqui para mim, eu espero que para vocês. Se tiverem algum problema, vocês me falam, por favor. Então, olha só. Eu tenho em primeiro lugar, esse método, ele vem da nossa superclasse Object. Então, todas as classes podem reimplementar, tá vendo que tem um override aqui? Esse método está sendo sobrescrito. Deixa eu mudar aqui para o vermelhinho. Então, eu sei que ele está sendo sobrescrito, então todos os objetos são filhos, né? Eles herdam de Object, que é a superclasse, a superclasse, e a gente pode implementar esse método equals. Ele recebe um objeto, tudo bem? Que, na verdade, pode ser qualquer outro objeto, e é por isso que essa primeira verificação, ele faz o quê? Ele vai verificar se, olha, esse objeto que eu recebi é o mesmo objeto que eu estou dentro, ou seja, é a mesma referência do objeto desse tipo de classe? E, além disso, é a mesma referência? Se for a mesma referência, aqui a gente está trabalhando com referência. Se for a mesma referência, eles vão ser iguais. Por quê? Porque realmente é o mesmo objeto. Eles estão armazenados no mesmo espaço de memória, eles têm a mesma referência. Tudo bem? Ele vai retornar verdadeiro. Depois, percebam que a grande maioria aqui, ó, a grande maioria, não todos, exceto o último, vai ser tudo falso. Por quê? Se o objeto for nulo, não é nenhum objeto, então eu sei que não são iguais. Além disso, ele está pegando aqui, olha, o getClass da própria classe onde esse método está sendo definido. E ele verifica o objeto que está sendo passado para mim como parâmetro. A classe dele é diferente? Se for diferente, não dá para ser o mesmo objeto. Então, tá diferente também. Depois, então já verifiquei que ele não é nulo e ele não é de um tipo diferente. Então, ele é do tipo, nesse caso aqui, eu estava definindo dentro da minha classe aluno. Então, estou fazendo uma operação de cast aqui. Estou pegando o meu objeto, que eu estou chamando de outro, e dizendo que, olha, faça uma operação de cast, transforma esse objeto que veio como um objeto geral em um objeto aluno. Tudo bem, pessoal, essa operação de cast? Só estou forçando a trabalhar agora com essa referência. E aí a gente começa a fazer as operações que nós desejamos para verificar se elas podem ser consideradas iguais. Nesse caso, eu estou indicando que todos os atributos, ano de nascimento, ativo, matrícula e nome, devem ser iguais para que eu retorne essa operação de igualdade como verdadeiro. Então, o ano de nascimento é diferente? Se furou nisso aqui, eu já retorno falso. Se furou também o valor do ativo, já retorno falso. Se a matrícula ainda é uma referência nula, já eu vou retornar como falso também, certo? Então, for igual a nulo e um dos dois for igual a nulo, vou dar falso. E o legal aqui, deixa eu ver se... Vou colocar só um pouquinho para cima, pessoal, porque aqui tá cortando para mim.
a minha matrícula ainda. Tá vendo que tem o equals aqui? A minha matrícula foi definida como string. E a própria string já tem sobrescrito um método equals, que ele faz o quê? Letra a letra se são iguais. Então, já faz essa verificação. Se não forem iguais, já vai retornar para mim como falso. Depois, o nome é a mesma coisa, que é string. Se, depois de tudo isso, de todas essas verificações, então, não retornou verdadeiro aqui, perdão, não retornou desse meu método como falso, né, para todas essas verificações, aí sim, passou por tudo, é o teste de fogo, né, aí ele retorna como verdadeiro. Lembrando que, se, dentro do meu contexto, eu quisesse considerar dois objetos iguais, caso a matrícula fosse igual, o que eu poderia fazer? Eu poderia desconsiderar todo esse código aqui, então eu tiro isso daqui, depois o nome também eu tiro, e eu poderia especificar só esse segmento aqui. Se a matrícula não for igual, eles são diferentes, mas se a matrícula for igual, eu sei tornar verdadeiro. Então, esse método fica conforme a necessidade do programador. Tudo bem em relação ao equal? Maravilha. Novamente. Além do método equals, nós temos também... Cadê o meu objeto? Umas regrinhas também que nós temos aqui, né? Rapidinho. Ele deve possuir... Sobre o método equals ainda. Ele tem algumas propriedades. Primeiro, ele tem que ser reflexivo. O que significa isso? Se eu tiver dois objetos, x e y, e eu chamar x.equals y, ele tem que retornar o mesmo valor de y equals x. Tudo bem? Perdão, eu me confundi aqui, olha. Isso é a simetria. O reflexivo é que se eu estou fazendo x é igual a x, ele tem que ser verdadeiro, né? Porque o x é o próprio x, então ele representa o próprio objeto. Então ele tem que ser verdadeiro. Simétrico, então se a partir de x eu verifico a igualdade com y, ou o contrário, tem que retornar o mesmo valor. Tudo bem? E em relação à regra de transitividade também, a regrinha da transitividade. Se eu tenho que, através da chamada do método equals, eu tenho x igual a y e y igual a z, então eu posso dizer que x é igual a z. Tudo bem? De boinha também, né? Só alguns detalhes para a gente se atentar. Em relação a algumas propriedades também. Nenhum objeto é igual a null, porque, na verdade, null, eu não tenho referência para esse objeto, então ele vai retornar falso. E tem que ser consistente. Para qualquer valores de referência não nulos de x e y, invocações múltiplas de x.equals y retornam consistentemente true ou false. O que significa isso? Se eu fiz a chamada desse método em um momento, e a partir desse momento houveram modificações em x ou em y, o meu método equals tem que refletir essas mudanças, seja retornando que são iguais ou retornando que são diferentes. Em suma, né, falando no nosso português inteligível aqui, se os objetos são iguais, eu tenho que retornar que é verdadeiro essa igualdade, ou caso contrário, não, considerando em cada momento os valores dos meus objetos, tudo bem? Os valores dos atributos dos meus objetos. Bem, em relação a... Eu não sei se vocês já utilizaram essa palavrinha reservada, instance of, que é bastante utilizado no mundo da programação orientada a objetos, que é, na verdade, eu verificar se as instâncias são iguais. Na verdade, ele verifica se as instâncias são de uma mesma classe. Tudo bem? A gente vai ver, quando estiver trabalhando também herança e interfaces também, a gente pode fazer essa verificação considerando uma superclasse ou uma subclasse. Tudo bem? Por quê? Eu posso ter uma superclasse e eu vou trabalhando, por exemplo, com a minha classe abstrata, que é a superclasse, em relação à otimização de código.
Quando eu quiser chamar um método específico de uma subclasse, eu preciso verificar essa instância, para eu não fazer chamada errada. Porque eu posso ter, por exemplo, imaginem que eu tenho uma superclasse, deixa eu mudar aqui para escrever. Eu tenho uma superclasse, né? Superclasse X. Eu não vou conseguir desenhar quadradinho, pessoal. E eu tenho duas subclasses, por exemplo, A e a minha subclasse B. Suponha que a minha subclasse A tem um método X, por exemplo. XA, para a gente conseguir identificar. E o meu método B não tem. Se eu estiver trabalhando de uma forma, daí a gente vai ver isso em polimorfismo também. Estou fazendo uma referência geral, a minha classe X. Eu preciso, antes de chamar esse meu método XA, garantir que, além dele ser do supertipo X, ele é um subtipo A. Por quê? Porque só A tem esse meu método. Se eu tentar fazer direto na minha superclasse e, de repente, eu me deparar com uma instância do objeto B, ele vai dar erro. Tudo bem? É claro que existem formas da gente conseguir contornar esse problema. Se, por exemplo, eu defino a minha classe abstrata e eu defino esse meu método X aqui dentro, eu garanto que vai ser implementado em A, vai ser implementado em B. Vocês percebem que a partir desse momento eu posso sim chamar sem fazer a verificação da instância? Por quê? Porque eu já garanti que todos fizeram a implementação do método. Quando eu não tenho essa certeza, aí eu preciso fazer a verificação com a instância. Então, instância off, eu vou verificar se é uma instância de A ou se é uma instância de B. Certo? Pessoal, tendo problema, é só me parar, por favor. E aí vem a questão da igualdade, né? Que a gente utiliza bastante o operador igual e também o operador igual. O igual é utilizado para fazer atribuições, ou seja, quando eu quero colocar um valor em algum local de memória, ou seja, no caso de PO, dentro de um atributo e ainda dentro de um atributo público, né? Que se não for nesse formato, a gente precisa utilizar os métodos. Bem, quando a gente utiliza o operador igual aplicado em objetos, ele só retorna verdadeiro quando o objeto é exatamente igual, ou seja, quando é o mesmo, quando ele tem a mesma referência. Não quando o conteúdo é igual. Para isso, nós precisamos utilizar o método equals. Tudo bem? O operador igual continua sendo utilizado, por exemplo, para eu verificar valor de inteiro entre inteiro, float, char. Por quê? Porque são tipos primitivos. Então, ele não tem essa especificação de ter um local para armazenar o ponteiro e depois o ponteiro realmente ir para uma localização da memória onde os dados estão armazenados. Ele já tem o quê? Um local de memória, e aquele local de memória armazena um valor, que é um int, um float, um double ou um char. Tudo bem? Deu para vocês perceberem a diferença? Quando eu tenho... Deixa eu mudar de novo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, a criação de um inteiro x igual a 10, eu tenho o local de memória, que é x, e aqui dentro eu já tenho 10. Quando eu estou trabalhando com objetos, nós trabalhamos agora com duas áreas de memória. Eu tenho, por exemplo, o meu objeto P. Aqui, ele tem o endereço de P. Na verdade, é o endereço de onde os dados de P vão estar armazenados. E numa outra área, que é onde esse meu P vai apontar, aí sim eu tenho, por exemplo, né, o nome, tenho o nome aqui, depois eu tenho uma idade, depois eu tenho uma matrícula e assim por diante. Então, vocês percebem que são locais diferentes? Quando eu utilizo o operador igual, ele só vai verificar o conteúdo que está aqui dentro. Tudo bem? E quando a gente implementa o equals, aí sim eu sou capaz de verificar dado. Eu vejo se o nome é igual, se a idade é igual, se a matrícula é igual. Tudo bem? Ou se eu quiser só garantir que eles vão ser iguais quando a matrícula for igual, aí tudo depende de implementação. Dúvidas até aqui?
topzera. Maravilha. Então, vamos para frente. Bem, e nós temos também, pessoal, a representação numérica de objeto. Isso é bastante utilizado em tabela hash. Bem, primeiro, né, não é um conceito ligado ao paradigma orientado a objetos, então a gente poderia fazer essa implementação independente do paradigma de programação. Ele gera um número para representar aquele objeto. E esse número é gerado com base nos valores dos atributos de um objeto. De novo, olha, o estado do objeto aqui. Por quê que o estado do objeto está sendo utilizado nesse contexto? Porque ele utiliza o valor que está armazenado naquele momento de geração desse hashcode. Se num momento diferente, mais para frente, os dados, por exemplo, no exemplo do aluno, o nome mudou, ou a matrícula mudou, ou a idade mudou, esse código vai ser modificado também, desde que chamado, né, invocado o método. Tudo bem? E ele é bastante útil em otimizações de pesquisas. Por exemplo, quando a gente trabalha com coleções, lista de prioridade, ou até mesmo lista básica que nós estamos acostumados a trabalhar, quando a gente faz a implementação de métodos como, por exemplo, contém ou igual, esse hashcode pode melhorar muito a performance. Por quê? O que ele faz? Ele verifica, essa geração desse número é muito rápido. Então, ele verifica se ele encontra algum valor igual ao que a gente está buscando. Então, tem o meu objeto, ele faz a codificação desse hashcode, verifica esse valor. Tem algum igual na minha tabela? Se não existir, ele já retorna para mim que não existe. Mas pode acontecer de dois objetos diferentes retornarem o mesmo valor. Como que ele lida com esse problema? Aí tem a utilização do método hashcode e do método equals em conjunto. Se ele encontra um valor desse hash, né, dessa codificação igual, aí sim ele passa a fazer a verificação utilizando o método equals. Tudo bem? Mas aí isso depende, é claro, do que você está utilizando. Se você estiver utilizando todos os atributos para montar essa codificação, pode ser difícil e depende da quantidade também, né? Da escalabilidade aí do seu programa. Mas tenta diminuir, né, o número de pesquisa e só vai utilizar o segundo método quando esse valor for igual. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui de novo para conseguir arrastar para cima. É um exemplo, utilizando aquele mesmo objeto, né? Então, tem um aluno que tem um ano de nascimento, um valor booleano ativo, uma string matrícula e uma string nome. E o que a gente está fazendo aqui? Nós utilizamos... Depois eu vou mostrar para vocês também, pode ser no Eclipse ou no NetBeans, que quando ele já gera para a gente automaticamente. Só precisa a gente escolher quais os atributos vão ser utilizados. Então, ele faz a utilização de um primo e vai calculando o resultado. Então, o que ele está fazendo? Olha, o resultado recebe inicialmente o número primo, multiplicado pelo resultado que inicialmente é 1, mais o ano de nascimento. E ele vai fazendo outras operações aqui de forma a encontrar um valor único para esse objeto. Um valor único para esse objeto com esses dados. Tudo bem? Até por isso a utilização de primos. E percebam aqui também de novo, da mesma forma que quando a gente foi utilizar o equals com string, já tinha um método implementado, nós temos aqui também o hashcode. Nome e matrícula são string. Então, a gente pode utilizar a implementação da classe string para implementar o nosso hashcode. Tudo bem, pessoal, até aqui? Dúvidas? Maravilha. Eu juro que eu estou terminando, gente. Estou há quase 2 horas falando na cabeça de vocês. Mas vamos lá. E não sei se vocês se lembram também do nosso método toString, que na verdade é a representação padrão de um objeto. Por que é interessante a gente utilizar isso, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma impressão do objeto, não sei se vocês se lembram disso, mas ele vem o número da referência de memória. Então fica um valor meio doido lá que a gente não consegue ver os dados que estão armazenados naquele momento, naquele objeto. Para facilitar a impressão de um dado, que pode ser até legal para a gente fazer, por exemplo, verificações
ver se está tudo correndo certo, apresentar no console mesmo para fazer uma certa validação, a gente pode utilizar o método toString. Por quê que é interessante, né? A gente não precisa ficar fazendo os gets. Por exemplo, do meu aluno, se eu quiser imprimir o nome, a matrícula e a idade. Eu tenho que fazer aluno A.getNome, .getMatrícula, .getIdade e o .get todos os dados que eu quiser. Se a gente utiliza a implementação desse toString, que também vocês vão ver que ele é um método sobrescrito, olha o override aqui, porque ele já está definido na nossa classe, na nossa superclasse Object, só que lá foi definido como o quê? Para retornar o valor da referência e não o valor dos atributos. Se a gente faz a implementação, a gente pode colocar um system.out.println, só o nome do objeto, né? A referência o nome da variável que a gente criou para aquele objeto, da instância, e ele já retorna tudo isso para mim. Tudo bem? Pode ser mais fácil para a nossa manipulação. Ai, acabou. Pessoal, até aqui tudo bem? Dúvidas? Tá, eu vou finalizar aqui com vocês, porque eu já estou há quase 2 horas falando. Na aula que vem, então, eu tinha programado para hoje a herança, mas eu já entro na aula que vem com vocês em herança. Deixa eu até verificar o que era da aula que vem mesmo. Só um minutinho. E associações, isso mesmo. Aí a gente entra em herança, associações, e se não tiver muito pesado, a gente já conversa sobre interfaces também, porque eu acho que tenho certeza, interface é um conceito que vocês precisam ter bem fixo, bem esclarecidos para começarem a utilizar os padrões de projetos. Dúvidas até aqui? Beleza, Ana. Eu tô até com a boca seca aqui. Por mim, tudo certo. Porque mais que isso, acho que eu não vou render, não. Então, a gente tem percebido, cara, que assim, a gente acha que, não, mas é ao mesmo tempo da aula. Não é, eu acho que a gente vai ficando mais cansado na frente do computador e chega uma hora que não adianta. Eu vou estar só falando aqui para vocês, eu vou vendo que a minha atenção também vai caindo e a atenção de vocês também, né? A gente trabalha de um jeito que fique bom para todo mundo. Então, vou me despedir de vocês. Vou parar a gravação. Vou até parar a gravação aqui. Eu só ia falar uma coisa, se você podia colocar os critérios de avaliação do interdisciplinar no Moodle. Eu não coloquei, né? Porque eu estava revisando com Já tem sim, Caio. Eu vou colocar para vocês no Moodle. Tá bem? Eu estou devendo para vocês, deixa eu até anotar aqui. Eu vou colocar. A Bianca mostrou para vocês o documento do projeto? Ela mostrou, ela tá no Moodle pra gente, acho que é mais a parte dela. Tá bem. É que a gente montou junto, eu achei que ela já ia deixar o documento completo, mas eu coloco. Vou acabar colocando tudo lá, então daí vocês já ficam com o documento num só. Tá bem? Tanto da parte de ASW quanto de PO. Tem também, Natália? Mas de qualquer forma eu vou colocar na área do Moodle da nossa disciplina mesmo, porque daí vocês conseguem encontrar nas 2 localizações. Tá bem? Certo. Certo, então. Então, não se esqueçam de colocar atenção também naquela wiki, que eu vou colocar no Moodle também um tutorialzinho para vocês verem. É facinho para mexer, mas às vezes o início que a gente fica meio empacado. Mas eu coloco para vocês irem montando. Acho que vai ser legal esse histórico do desenvolvimento de vocês. E se vocês puderem, assim, né? Vão fazendo mesmo toda semana, mesmo que tenha uma semana que, olha, essa semana eu não consegui fazer nada, não tem problema. Mas a gente vai ver no andamento aí do projeto de vocês. Só não vou deixar para colocar tudo na última semana, tá bem? Pode deixar. Maravilha. Pessoal, vou parar a gravação.